E aí, como é que você tá? Tudo bem? Então, ontem eu gravei um vídeo sobre a análise de um vídeo de um cara chamado Arthur Miller. E talvez eu poste ele, talvez não, mas já já você vai saber disso aí. A questão é que é o seguinte, lembra que eu falei de uma capa de um livro, tá ligado? Que eu fiz, tal, de um projeto que o Junqueira me passou. Outra tarefa que o Junqueira resolveu me passar é entrar num site chamado Tifólio, pegar um briefing de um cliente de lá. Então o que eu resolvi? Eu peguei o projeto de uma capa de um livro, porque envolve desenho, envolve algo que eu gosto, que é a arte, e eu vou ser feliz fazendo isso. Então, o vídeo de hoje é para mostrar esse projeto e eu quero explicar ele para vocês. O projeto começa com um desenho que eu fiz. Lembra que eu falei que de vez em quando, antes de fazer o design em si, eu faço primeiro um desenho, a parte do roteiro, você lembra? Você lembra do vídeo passado? Então, vai pegando. Tá vendo esses três desenhos aqui? Então, esse da direita aqui eu achei ele uma bosta e esse daqui eu quero fazer ele. Mas o projeto que eu fiz foi baseado nesse do meio aqui. Baseando-me nesse desenho do meio, eu resolvi fazer um design, uma capa de um livro sobre isso. A minha vontade mesmo era de ter uma mesa digitalizadora para poder desenhar a capa do livro, mas como eu não tenho, eu tive que me conter aqui com o Photoshop mesmo, que não tem outra solução. Bom, então já estamos aqui no PC já para ver como é que está. E a questão é o seguinte, era uma capa de um livro, de um briefing de um cliente, e ele pediu para eu fazer uma capa de um livro onde a especificação era um casal debaixo de uma noite estrelada, com um título em cima sob o céu estrelado. Só isso que ele me pediu. Ok, é o que nós recebeu o trabalho, não vai fazer, é isso aí. Tamo combinando. Por que eu resolvi fazer assim? O que me levou a fazer isso daqui? Primeiro, o desenho. Eu ia pegar o caderno para te explicar com o desenho, mas eu vou explicar direto pelo PC, fica mais bonito, fica mais fácil também. O cliente pediu um título sobre o céu estrelado, um casal, só um casal debaixo do céu, e um céu bastante estrelado, né? Especificamente bastante estrelado. O que eu fiz? Eu fui no Pexels, que é um banco de imagens que normalmente grande parte dos designers gráficos usam, pra poder pegar imagens de graça, porque eu não vou pagar por R$ 100 uma imagem pra poder usar nenhum design só, que nem é de verdade, nem vai me retornar nada, então não vale a pena. Daí, ok, por que eu escolhi essas cores? Por que eu escolhi esse casal em específico? Por que eu usei esse céu? Por que eu coloquei uma lua gigantesca, se não pedia, mas eu resolvi colocar? Por que tem essas estrelinhas aqui? Tudo isso aí a gente vai saber. A começar primeiro aqui pela noite, né? Que é justamente o fundo ali. E eu tô olhando na tela aqui fazendo um puta de um brilho do cacete. Essa imagem de céu aqui, ela pediu um céu bastante estrelado. Então eu resolvi pegar literalmente um céu bastante estrelado. Eu pensei em pegar um céu escuro e fazer eu mesmo várias estrelas. Só que eu percebi que não ficaria tão legal assim, ficaria mais poético, um céu já estrelado naturalmente, sem ser tão editado assim. E, porventura, esse céu já tinha essas constelaçãozinhas aqui, essas estrelas cadentes, subindo pra cima. Não me pergunta que estrela cadente que é essa que sobe pra cima, mas tudo bem. A gente é só uma capa de livro mesmo, né, pra ser realista. Aí o que eu fiz? Elas estavam muito pra esquerda, então eu resolvi mandar elas um pouquinho pra direita, pra dar um destaque pra essas estrelinhas cadentes que estão subindo. E para dar um charme a mais, por causa que um céu simplesmente vazio ficaria muito poggers. Então eu resolvi e coloquei essas estrelinhas aí para ficar lá um charmezinho e tal. E coloquei um brilho em volta delas. Aí ó, tá conseguindo enxergar o brilhozinho? Se você tem olhos de águia aí, você tá percebendo. É um detalhezinho aí que é para dar mais luz pro lugar. Por causa que se tirasse ficaria muito brega, né? Ficaria muito seco. Bem disfarçada, né? Que só quem olha mesmo, só quem fez que vai reparar na luzinha mesmo. E a mesma coisa pra sombra, né? Eu coloquei algumas sombras em volta para realçar a luz. Então eu faço primeiro a luz e depois eu adiciono sombra para realçar a própria luz, entendeu? Ao fundo, a noite em si, a estrelada, né, tá pronta. Sobre a noite em si tá pronta. Ela pediu nuvens? Não, ela não pediu. Mas por que eu quis adicionar nuvens? Por causa que um céu estrelado, limpo, ficaria muito seco novamente, ficaria muito simples para uma capa de livro e não teria tanta poesia, sabe? E eu queria adicionar alguma coisa, algum tipo de volume para esse céu. Eu peguei algumas imagens de nuvens, né? Algumas maiores, outras menores, né? Uma menorzinha aqui na frente, uma maior zona aqui do lado, uma lá atrás, tal. Várias nuvens, né? Mas 3 especificamente. E fui repetindo elas, né? E alterando elas para deixar cada uma diferente uma da outra. E eu coloquei elas para deixar mais volumoso o céu, com mais destaque, para dar mais cara. Por que elas estão nessa cor meio rosada? Simplesmente licença poética. Nada muito adicional que isso. As nuvens, normalmente, se fosse para ser realista, elas seriam mais cinzentas e seriam até que bem apagadas no céu estrelado. Porque de noite é muito difícil você ver uma nuvem. Você vê só o breu. A parte do título ali não tem também muito segredo. É só realmente o título. E eu escolhi essa fonte por causa que foi a que melhor casou com o tema romântico, diferente e poético da capa do livro. Então eu escolhi essa daqui, que no caso ela é...
No qual eu explodi o PC, Safia, né? E ela vale pra todas as letras, né? Eu escolhi uma fonte só pra todas as letras. A parte das montanhas, isso aqui é bem discretinho, fica bem lá no fundo mesmo. Novamente é pra adicionar fundo, pra não deixar vazio ali, sabe? Porque se não tivesse nada, ficaria parecendo que eles estão no meio do céu. E elas, né, estão ali um pouco verdinhas por causa que eles estão no chão de grama. Então elas vão estar engramadas, né? Não vai ser uma montanha de gelo num lugar de grama. Não faria sentido. Mesma coisa vale pra essa grama. A grama é só pra dar um lugar pra eles poderem pisar mesmo, né? Que eles não iam ficar voando no céu. A parte do casal. Primeiramente eu tinha feito um casal sentado na grama, fazendo um piquenique olhando pro céu. Mas eu percebi que isso ficaria muito simples também. Ficaria muito sem movimento, sem muita dinâmica. Resolvi escolher um casal que tivesse em movimento, que estivesse interagindo entre si e interagindo com o próprio céu em si. Eles estão olhando ali um pro outro, mas eles estão sendo iluminados pela lua, que já eu vou falar dela. Estão sendo iluminados pela própria noite, porque a noite, eu não sei se você já percebeu, mas sim, ela tem luz. Então eu adicionei esse casal por causa que eles têm movimento, têm interação e eles são muito bonitinhos juntos. Casa comigo. E, né, nos finalmente ali, essa assinatura minha aqui embaixo, que não é a minha assinatura de designer gráfico mesmo, só que eu coloquei ela aqui pra aparecer como se fosse o nome do autor do livro. O cliente não deu o nome dela. Eu coloquei o meu próprio nome pra ficar mais bonitinho também, porque, bom, sou eu que fiz, então nada mais justo que o autor colocar o seu próprio nome, né? A lua, a questão da lua ali, ela tá simplesmente, novamente, para dar iluminação, licença poética e por adicionar volume e profundidade no céu e entre as nuvens ali. Tá vendo que ela tá atrás dessa nuvem e atrás dessa, só que tá na frente dessa aqui de trás? Então, é pra adicionar volume, pra adicionar presença. Nossa, profético. Presença nesse céu aqui, pra deixar ele mais volumoso, mais interativo entre si e mais diferente. A lua também, ela é muito usada pra adicionar romance. Sempre que você vai ver um livro de romance, um filme sobre romance, a lua sempre tá presente. Então eu quis colocar ela aqui tanto por causa dessa mensagem da própria lua, da poesia da lua, digamos assim, e porque, bom, fica bonito. No mais é só isso, não tem muita coisa pra dizer não. É uma imagem até que bem simples. Nada dela tem muita questão de passar várias mensagens, passar várias coisas. É mais por causa da licença poética que eu fiz por causa que eu achei bonito. Eu gostei das cores e não tem muita coisa que dizer. É simplesmente só isso mesmo. Então,